Você está ouvindo o Aurora Cast. Prepare seu chá, seu café ou pegue seu vinho e venha partilhar da experiência Aurora. Desfrute do seu momento de relaxamento, diversão e uma conexão com o seu íntimo, ouvindo nossos papos, fofocas e reflexões. Oi, eu sou a Cris Siqueira. Eu sou a Gabi Orsini. E eu sou o Cris Rantin e você está ouvindo o seu, o nosso, o da sua vizinha, o da sua amiga e da sua inimiga, podcast favorito, o nosso Aurora Cast. Antes da gente iniciar esse programa maravilhoso, a gente tem um recadinho muito pequeno que você já deve ter decorado, mas talvez seja a sua primeira vez aqui. Nós não temos uma rede social específica do Aurora Cast. Na verdade, a gente tem a rede de cada um desses maravilhosos apresentadores, e cada um fala do seu próprio conteúdo, e tudo isso cria uma experiência Aurora muito mais dinâmica e complexa, porque somos pessoas múltiplas, com gostos múltiplos, e você pode acompanhar múltiplos conteúdos. Olha só, você sai ganhando, ao invés de ter só uma rede social para seguir, você pode seguir 3, o triplo de conteúdo. Então, não esqueça de seguir cada um na sua rede social e de compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece, amigo ou inimigo, porque vai ser muito divertido. Também não esqueça de maratonar todos os episódios, porque a gente tem muito episódio, muito mais do que eu lembrava. E também deixe seu comentário aqui no Spotify ou no YouTube, ou onde quer que você esteja ouvindo isso, para a gente saber o que você está achando. Mande também DM para a gente gosta disso. Sugestões de tema também são aceitas, porque a gente está quebrando a cabeça para encontrar novos temas. E falando em temas, Gabi Orsini, sobre o que vamos falar hoje? Olha, Cris Rantin, hoje a gente vai conversar um pouquinho continuando o tema do episódio anterior. Então, se você não ouviu o episódio anterior, faça o favor de ouvir. Mas não é tão continuando assim, é mais a vibe. A continuação é a vibe. Porque a gente vai falar de nostalgia hoje. Porque já somos pessoas crescidas, pessoas adultas, já vivemos muitas experiências nessa vida e a gente tem nostalgia do nosso passado, de coisas que vivemos, mas principalmente da internet de antigamente. Como somos 3 criadores de conteúdo, a gente pegou muitas fases de internet, desde o comecinho, internet de escada, do até hoje em dia, onde as pessoas se recusam a ver o vídeo até o final e já querem sair comentando, achando que sabem mais do que quem está fazendo o vídeo. Exato. Então, a gente vai falar dessa nostalgia de como a internet nos anos 2000, 2010 era muito melhor do que de hoje em dia. Ou será que não? Você vai descobrir hoje aqui com a gente. Já vou dar um pequeno spoiler. Era assim, eu sinto muito se você está consumindo a internet de agora, tá? Você não pegou o auge, que era esse ambiente digital maravilhoso, que tinha uma estética muito específica e um cheirinho de café, tá? Uhum. Tinha um cheirinho, ouso dizer ainda, um cheirinho de noite, porque você só podia entrar na internet depois que os pais já terminavam de fazer as ligações, que o telefone não ia ser mais usado. Então você podia mexer na internet ali depois das 9, 10 horas da noite, ou mais tarde, dependendo da sua família, né? Exatamente. A Cris que pegou a virada do século, ela deve ter, assim, né, do 19 para o 20, ela deve ter uma experiência muito diferente da nossa, inclusive. Diferente como você acha? Eu acho que eu sou uma pessoa que já estava ali no mundo começando a engatinhar no ritmo digital. Mas você viu realmente essas mudanças irem tomando forma. Eu vi a roda sendo feita, né? Eu fiquei com medo do bug do milênio. Eu me escondi em cavernas. Mas ó, aqui eu lembro desse ano novo, tá? De 99 para 2000. Eu lembro, a minha família tava maluca, todo mundo ficou surtando. Maluco nessa época, achando que, sei lá, o mundo ia acabar, os caixas eletrônicos iam parar de funcionar, era um caos, assim, as teorias da conspiração, e não tinha internet, né? Então era no boca a boca, para você ver como a gente é bom de caos e fofoca no planeta Terra, né? Porque o mundo todo surtou. Cara, gente. Sim, todo mundo surtou e a gente não tinha nada para se conectar um com o outro ainda, assim, direito. E rolou vendo um surto coletivo real. Que eu tô assistindo o Laço de Família, né? Eu tô aproveitando Nossa, por quê? Pra maratona. Porque eu comecei a ver cortes no TikTok e aí eu falei, meus deuses, eu preciso ver Vera Fischer sendo maravilhosa, icônica, e eu preciso ver a Iris torturando a menina que vai ficar careca. Porque ela é muito divertida. Você nunca tinha visto? Que isso? Como que eu ia ter visto?
Ah, não sei. Eu Na nem TV, tinha ué. capacidade, eu não tinha capacidade de formular memórias naquele período. Ai, para. E aí um dos temas centrais, porque a novela começa na virada de 99 para 2000, é o medo do bug do milênio. Eu fiquei tipo, caramba, é Tão real. bonitinhos, né? É muito fofo. Mas a minha questão de você deve ter visto mais mudança do que a gente, é porque a gente estava conversando agora mais cedo numa reunião, em breve vocês saberão sobre isso, que você tá com conteúdo tem 15 anos, né? Então, assim, para você já estar há tanto tempo criando conteúdo, você consumia a internet e viu todas essas mudanças de um outro paradigma do que a gente. É. Não, o motivo pelo qual eu cheguei na internet já foi completamente diferente. O motivo pelo qual eu comecei a criar conteúdo já é um motivo diferente da maioria das pessoas hoje em dia. E eu acho que as pessoas que começaram antes da gente aqui também tiveram motivos muito diferentes e muito parecidos com os nossos, assim, que era uma vontade de aproveitar um recurso novo para fazer uma coisa muito inovadora, assim, que era conversar com outras pessoas que gostavam da mesma coisa que a gente. Lembrando que não tinha rede social, né? Não era uma coisa que era comum você se reunir em bolhas de pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então a gente estava em busca disso, sabe? Em busca de encontrar a nossa galera, ou como diziam os antigos astecas, encontrar a nossa tribo. Que tem uma galera que falava assim, né? Mas a gente vinha muito nisso, assim, e queria muito conversar falando disso, pode ser? De como a gente. É porque tem Claro. vários. A gente tem vários. Cheguei na internet, né? Eu acho que seria legal falar sobre isso, assim, do tipo. Como que vocês, e aí falem vocês então primeiro, depois eu falo o meu, já que eu falei pra caraca agora. Como que vocês chegaram na primeira vez, assim, tipo, a primeira versão de internet da vida de vocês? Cara, eu não lembro, assim, pra ser honesta. Eu sei que teve um momento que começou a ter computador na minha casa. Isso eu Tá. lembro. Mas a internet, assim, eu não lembro. Deve ter sido ao mesmo tempo. Mas, assim, a gente tinha fax em casa. Então eu gostava muito de ficar brincando com fax. Quando chegou o computador, eu não queria brincar com o computador. Eu queria continuar brincando com fax. E como uma criança brinca com fax? Não sei, eu era criativa. Eu mandava fax pra todo mundo. Era tipo WhatsApp. A Gabi ela fazia spam do fax. Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos, via fax, sabe? Eu brincava assim. Era minha diversão em casa. Faz sentido. Mas a internet em si eu realmente não lembro, porque eu jogava muito joguinho de CD no computador, né? Então, quando tinha. O computador ficava no quarto dos meus pais. Então, o que eu falei mais cedo, né? Que você tinha que esperar as ligações terminarem para poder mexer no computador, mexer na internet. Eu não podia, porque meus pais já estavam dormindo. Então, eu não tive muito acesso à internet assim que a internet chegou nas casas das pessoas, né? Eu demorei um pouco para começar a mexer. E o que eu fazia muito, sei lá, quantos anos eu tinha? Uns 12, 13, talvez? Menos? Era ficar entrando no bate-papo UOL. Era a minha maior diversão. Sim. Eu gostava muito. Era o caos. Era, nossa, divertidíssimo. Era horrível. Tem uns traumas. Imagens horrorosas que foram expostas pra gente numa idade tão tenra, né? Cara, nossa, assim, horrível. E eu lembro que eu gostava de colocar uns nomes. Eu nunca coloquei o meu nome, eu colocava uns nomes bonitinhos, assim, tipo, Jujuba Gatinha, porque eu tinha 11 anos. Felca ainda loucura com essa revelação da Gabi, né? Felca subindo pela parede, assim, o Justiceiro retroativo vai cancelar o início dos anos 2000. E assim, eu sofri algumas coisas nesses bate-papo, por mais que eu entrasse nos pedir crianças, assim, tipo, não tinha como, né? Tinha velho em todo lugar, então era um pouco traumático mexer na internet nesse caso. Sim. A gente falando, antigamente já que era bom. Horrores, crimes de guerra. Crimes de guerra, exatamente. A Jujuba Gatinha sofreu muito, coitada. Era só uma criança querendo fazer amizades. Tadinha, eu consigo lembrar muito bem de quando eu tive o primeiro acesso à internet, porque eu vim do interior, se você não sabe, eu vim de Trauma, que é uma cidade muito pequena. Então, a primeira vez que eu tive acesso à internet, eu sei de 3 momentos em que eu tive essa experiência. A primeira foi num laboratório de informática que teve na escola, que era realmente o primeiro contato que a gente tinha com isso, não com computador, porque meu pai tinha conseguido comprar um computador usado em um leilão de peças e tal, não sei o quê, mas só tinha joguinho, você não tinha capacidade de entrar na internet. Era basicamente ficar brincando no Paint e brincando ali com os joguinhos que tinham no PC.
Mas aí, nesse laboratório, eu tive acesso à internet, mas você tinha, tipo, sei lá, 20 minutos para fazer um negócio numa internet que tinha conexão muito lenta. Então eu entrava no site, tipo, Turma da Mônica, essas coisinhas, assim, bem divertidinhas. Aí teve uma vez que eu fui para uma lan house, 50 centavos meia hora. Era, assim, uau, nossa! E também tudo era muito lento. E eu lembro, olha como que fica, eu tava procurando tradução de música, porque eu queria saber tradução de música, e a primeira página que apareceu foi, acho que o Terra, e era uma notícia sobre Lost, o pessoal discutindo sobre Lost, assim, coisas que vão ficando na cabeça. A primeira vez que eu tive acesso à internet em casa, eu lembro exatamente qual foi a minha primeira pesquisa no Google, que foi livros de bruxaria. A minha primeira vez, eu tinha, tipo, eu tava, acho que na 5ª, 6ª série. A minha primeira pesquisa foi livros de bruxaria, e a partir disso, basicamente, todas as decisões da minha vida são atreladas a esse ponto, porque eu conheci fóruns de discussão, eu aprendi muito sobre isso, eu comecei a conversar com outras pessoas que praticavam, minha família achou que eu ia sacrificar os bichos de casa e cultuar Satã, tivemos conversa sobre isso, me tornei acadêmico, pesquiso bruxas, então tudo isso vem do momento em que eu pesquisei livros de bruxaria na internet. Mas eu também ficava no Bate-Papo UOL, e eu também tive contato com gênero no Bate-Papo UOL, porque eu descobri que Cris, as pessoas não pensam em um rapaz ou um garoto. As pessoas acham que Cris é uma garota. E isso me deixou exposto a um tipo de comportamento predatório que é muito assustador e era muito bizarro. Tanto que eu frequentava o Bate-Papo UOL, tentava conversar, mas era tanto uma enxurrada assim, de imagens gráficas para uma idade tão tenra que eu não conseguia ficar muito tempo, porque achavam que, sei lá, Cris 12 era uma Cris. Não que justificasse, de forma alguma justifica, mas é justamente que foi o meu primeiro contato com o gênero e como que existe essa construção de percepção e da sociedade querendo se apresar de garotas mais novas, ainda que eu não estivesse tentando me passar por uma garota ou me entendesse enquanto uma pessoa não binária, que não considera gênero ou qualquer coisa do tipo. Mas foi muito bizarro, e a internet está ali em etapas fundamentais da minha vida. Caraca! Eu vou inventar uma história mais legal para mim também. Eu gostei. Eu gostei de você pesquisando livros de bruxaria. Eu também quero. Na próxima, nesse episódio 2.0, você atualiza a sua história. Falando, gente, conversei com meus pais e era outra coisa, ó. Peguei um histórico. Não, eu estava até pesquisando aqui qual foi o ano que começou a internet de escada no Brasil, e foi em 1995 que liberou. Nesse ano, eu sei exatamente quais as séries eu fiz na escola, em qual ano, porque as minhas séries vinham acompanhando a década de 90. Então, em 91, eu estava na primeira série, e aí foi indo, sabe? Que é maravilhoso, inclusive. Se eu começar a ter perda de memória, isso eu jamais esqueci. Será uma coisa que para sempre vai ficar marcada para mim. Mas aí, em 95, eu estava na 5ª série, eu tinha 11 anos, então não foi aí que eu de fato peguei a internet para usar, porque eu lembro que eu morava em Minas ainda, eu mudei para Volta Redonda em 98, e eu acho que eu acessava antes de ter computador. Eu tive computador em casa em 98. Isso eu lembro, que foi no ano que eu cheguei em Volta Redonda que a gente passou a ter computador. E eu lembro que antes disso, eu meio que olhava na casa das pessoas, na escola, tipo, eu sabia que existia, falava-se sobre isso, claro, porque a televisão trazia muito isso também, mas não era uma coisa que eu tinha acesso, assim, para ficar mexendo. Mas eu fazia curso de CorelDRAW quando eu morava em Timóteo. Eu fiz curso dos pacote Office, do CorelDRAW, porque eu estava me preparando para o futuro. Não, mentira, eu tinha que fazer Meu terapia. Pai fez tudo isso também. Pois é, eu fiz esses cursos todos adolescentinha, novinha, assim, ainda em Timóteo. Então, quando eu estava ali entre os 11 e os 14 anos, eu fiz esses cursinhos em Timóteo. Quando eu cheguei em Volta Redonda, eu cheguei pós-graduada em computador. Aí meu pai tinha que ter um computador na minha casa, porque eu ficava assim, para que eu sei tudo isso se eu não tenho nada para fazer? E aí eles botaram um computador em casa. E aí, na época do início, eu só jogava, né? Eu jogava SimCity, jogava The Sims, jogava Twin Sails Odyssey, que não tinha final e eu não sabia. Eu descobri anos depois que eu só tinha demo do jogo, eu não sabia.
Eu ficava tentando continuar ali para chegar no final e não saía de uma masmorra nunca. E anos depois eu falei, gente, era demo que eu tinha, pelo amor de Deus. Eu não tinha ideia disso. Mas eu usava muito para pesquisar. Acho que é muito relacionável o jeito que eu usei originalmente a internet e o jeito que eu uso hoje ainda. Os motivos pelos quais eu uso a internet. Porque eu lembro assim que o Fantástico, como revista semanal, auto-intitulada. Nossa, Gabi, a escola aí tá bombando, né? Tá muito. A galera... Se tivesse computador em casa, eles iam estar brincando no computador, não gritando na minha orelha. Exatamente. Mas eu lembro que o Fantástico, ele trazia muitas inovações que a internet tinha, toda semana. E eu lembro muito vivo, assim, na memória, isso eu já estava em Volta Redonda, então já tinha computador em casa, do Fantástico noticiando que você podia fazer um tour guiado pelo Louvre, pelo computador, pela internet. Eu lembro disso. Lembra? E aí eu fiquei, eu não tô acreditando, eu posso ver o Louvre pela internet. Aí eu saí correndo pro computador para tentar ver, domingo, né? Liberado o dia inteiro. E aí fui ver o Louvre, e ficou eu, meu pai e minha mãe, assim, encantados que a gente podia ver coisas que a gente nunca tinha visto pessoalmente pela internet. Isso era muito legal. Mas tirando essas partes cults aleatórias, eu ficava no bate-papo UOL, no Mirk, no ICQ, fazendo vários nada, trocando de salinha no Mirk e criando emojizinhos, esses emojis que hoje são prontinhos. Antes eles eram tracinhos e pontinhos, entendeu? Existia uma pré-história do emoji. E a gente trabalhou bastante para esses emojis acontecerem, tá, gente? Porque era cada criatividade ali naquela época. Era isso, basicamente, e cantar, não sei se vocês passaram por isso, cantar karaokê pelo YouTube. Isso era muito viralizado na época. Eu faço isso hoje em dia. Sim. Eu não conseguia fazer porque a minha internet era muito lerda. Então, assim, para carregar um vídeo no YouTube, era uma questão de colocar o vídeo, deixar ali pausado para carregar e sem fazer outras coisas. Então, completamente fora de cogitação. Fui começar a ouvir música online pelo Kaboing, que era mais fácil de carregar a música, e aí, assim, você tinha que saber que música você queria ouvir para encontrar. Nossa, quando eu cheguei na internet era tudo mato, ainda mais um trauma que a gente sempre estava uns 5 anos para trás, sabe? Muito difícil. Sim. Mas o YouTube eu demorei muito para entender e começar a consumir YouTube. Eu lembro que a minha irmã, ela que começou, tipo, ela que trouxe influencers digital, assim, pra nossa vida, porque eu não fazia ideia. Ela conhecia todo mundo ali daquela época, que eu não vou conseguir citar sei lá, o Christian. Eu lembro que ela era muito fã do Christian. Figueiredo? Isso. É tipo, nessa época que o YouTube entrou assim na minha vida. Porque eu nunca fui não entrou gratuito antes, não? O aleatório? Não. O aleatório entrou na nossa vida. Eu nunca consumi YouTube assim antes. Eu realmente, tipo, quando eu mexia na internet era pra ficar entrando em comunidade do Orkut, roubando o topo do depoimento dos meus amigos no Orkut. E passar o dia no MSN. Tipo, quando eu comecei a realmente consumir internet, era isso que eu fazia. E eu nem consumia tanto, porque eu sempre fui uma criança de ficar muito mais vendo TV do que mexendo no computador. Então, tipo, o computador tava ligado aqui, mas eu ficava de costas vendo TV. Então, tipo, eu virava pro computador quando fazia o barulhinho de mensagem na MSN, né? Então, se eu tava numa conversa, eu tava focada, senão eu tava vendo TV. Eu sempre fui muito mais focada na TV do que na internet, assim. Então, eu fui realmente começar a consumir internet lá pra 2010, 2011, eu já tava, tipo, no ensino médio, que eu criei Twitter, e aí sim, desembestou rede social. Aí dali pra frente, só pra trás. Pois é, exato. A partir de 2011, a humanidade foi a ladeira abaixo. Não, eu fiz meu Twitter em 2009, foi tipo o segundo ano, lançou, né, de criação dele. Então foi daí pra trás. Realmente. Não, eu pode falar, Cris, depois eu falo. Não, que é muito uma questão de... É interessante ver como vocês lidavam com a internet, porque eu vim de trauma, eu não tinha muitos amigos, então a minha experiência na MSN era basicamente um pouco mais solitária, eu tentando... Ai, tadinho. Às vezes eu lembro dessas coisas e aí eu fico, pô, de ação, né? Falta vontade de voltar e abraçar, né, o Cris? Sabe? De tentar interagir com as pessoas. Então, eu sempre projetei muito o que eu queria ser com base
nas outras pessoas. Então, tipo, nossa, meus primos saindo pra balada e tudo mais e curtindo, achava isso o máximo. A minha prima com o MSN, o Orkut, não sei o que e tudo mais. Eu quero fazer isso porque eu quero ser desse jeito e tal. E eu nunca tive, de fato, a experiência nesse começo de internet de estar ali conversando com todo mundo, de estar fazendo isso e aquilo, mas sempre tentava muito. Na busca por conexão, eu sempre acabava em fórum e lendo sites, que a gente tinha essa possibilidade na época, né, de entrar num site e dar de cara com todo aquele aparato do template bonito, tudo tinha estética, tinha um glitter, para você clicar no negócio, você tinha que clicar em um livro, tudo era muito bonito. Então eu passava meu tempo, como eu não tinha como socializar, mas lendo e explorando, navegando na internet, surfando na web. Surfando é ótimo, né? Não, eu lembro que nessa parte do início, assim, para mim, foi muito engraçado, porque em 98, e aí voltando para a linha do tempo da escola, que é como eu guio a minha vida, eu estava na 8ª série, né? E aí logo depois eu meio que entrei no 2º grau, e aí ali era outra vivência que eu tinha com a internet, porque era combinar de sair já pela internet com a galera, tipo, grupo de Mirk, né? Eu morava em Volta Redonda, que era uma cidade bem pequena, então você tinha todo mundo meio que fazia a mesma coisa na cidade inteira. Tinha uma coisa para fazer na cidade. Apesar de morar em São Paulo, a Zona Norte era isso também. Tava todo mundo no mesmo rolê na sexta-feira à noite. Sempre. É isso, sim, porque... mas a Zona Norte é meio que uma microcidade, né? Dentro da cidade de São Paulo, bem à parte, assim. E aí era isso, a gente ficava combinando de sair e tal, e aí tinham coisas tipo... Quando Lost estreou, eu não lembro exatamente quando Lost estreou, mas Lost trouxe muito a internet junto, desde o início, né? Ela trouxe site com easter egg, com coisas ali que você tinha que ficar pesquisando o tempo todo. Então, acho que foi uma das primeiras séries que usou a internet a seu favor também, para agrupar os fãs. E aí eu lembro, eu fui para a faculdade em 2002, né? Então, em 2001, quando eu fiz os vestibulares, já tinha uma internet muito bem estruturada, assim, de site do Enem, inscrições da internet, tudo isso, inscrições de faculdade, tudo isso meio que já acontecia pela internet. E em 2001 rolou o primeiro Enem. Não, em 2000 rolou o primeiro Enem, que foi o Enem de teste. E eu fiz esse Enem de teste, né, que alguns se inscreveram, outros foram convidados para fazer, e era tudo meio que online, assim, que era para as pessoas se entenderem nesse novo mundo. E era uma grande confusão que hoje eu olho a estrutura das coisas e eu falo, caraca, eu comi capim para esse povo fazer vestibular, sabe? Eu nem preparei o pasto, não. Eu comi, eu pastei, na verdade. Porque era muito difícil tudo, assim, os sites caíam, quando saía resultado de faculdade, era imagina, o Brasil inteiro entrando na internet para descobrir se passou na faculdade da vida. Era uma confusão, assim, os sites caíam, aí as pessoas achavam que era fraude. Quando o site caía, era uma treta das pessoas acusando as faculdades de que tirou do ar para tirar a vaga daquela pessoa e botar outra. Enfim, pessoas criativas, né? Mas imagina se tivesse Twitter nessa época. Nossa, mas ia ser pano para manga, né? O povo falando, tem certeza que tiraram o meu primeiro lugar e deram para alguém. E era isso, assim, era uma grande confusão nessa época. E aí eu lembro muito da minha primeira experiência, e eu queria saber de vocês também, a primeira experiência de conexão com pessoas na internet, assim, tipo, tem uma pessoa que eu conheci na internet e vivenciei, e tipo, essa pessoa traz a história da internet na minha existência. Que tinha o ICQ, né? E no ICQ você conseguia falar com pessoas aleatórias, assim como no Mirk também, né? Você conseguia falar com pessoas não necessariamente que você conhecia. E aí eu conheci uma pessoa no ICQ que falava aleatoriamente, que era do Espírito Santo. Ai, lá vem, continue a história, por favor. Momentos, hein? Momentos da vida. E aí, no meu primeiro ano de faculdade, em 2002, teve um congresso, tem todo ano, né, que é o EREAD, que é o Encontro Regional de Estudantes de Administração, e aí tem várias regiões do Brasil. E aí foi no Espírito Santo, o primeiro, assim. E ele fazia administração também numa faculdade do Espírito Santo. E ele ia no congresso, e eu ia no congresso, e a gente só se falava pelo ICQ.
E aí a gente se encontrou, a gente ficou, foi a minha primeira experiência de, meu Deus do céu, conheci uma pessoa na internet e beijei na boca. Foi muito legal, assim, foi muito engraçado, porque... Você teve um web namorado! Web namorado, exatamente. E aí foi muito legal. E aí a gente se encontrou, e aí, cara, eventualmente, depois, por anos, eu ainda procurava o nome dele, eu não lembro direito o nome dele, então eu procurava meio que pela metade, mas não tenho ideia de quem seja essa pessoa hoje em dia e de qual seja o nome dele, de fato, assim, porque eu tenho uma memória muito distante disso. Mas foi muito legal, porque foi uma experiência de medo também. Porque eu lembro que a gente estava... O EREAD, para quem não sabe, congressos de faculdade assim, fica todo mundo no mesmo lugar. E a gente ficou num hotel do Sesc, em Guarapari, Vila Velha, não sei, em algum lugar ali do Espírito Santo. E, cara, imagina, faculdades de toda a região sudeste de administração, alunos de administração de toda a região sudeste, participando de um congresso muito interessante sobre logística. E aí a gente passou ali 5 dias aleatórios, bebendo o dia inteiro, vivendo o dia inteiro ali, um grande spring break aleatório. E eu lembro que meu pai sempre trabalhou com isso, né, com empresa, administração e tal. Eu lembro que quando eu voltei, meu pai falou, e aí, o congresso foi bom? Eu falei, foi. Ele, o que você aprendeu? Cara, eu lembro que eu fiquei em banzo, assim. Aí eu falei, tem um negócio muito legal que eles falavam muito, toda a palestra. Meu pai, o que? Supply chain. Que eu lembro que alguém falou que tinha ido numa palestra de supply chain. O bom do meu pai ser um gerador de lero-lero aleatório é que eu falei supply chain e ele, é muito legal isso. E aí ele falou... Aí você teve uma palestra, já que você não participou lá, você teve a sua palestra particular. Exato, aí eu falei, exatamente, pai, não é legal? Aí ele, muito legal. Foi ali que eu entreguei o feedback do congresso. Mas é isso, meu web namorado que estragou meu congresso, ou não, né? Ou melhorou, meu congresso de administração. Será que você ia lembrar do seu congresso se não tivesse beijado na boca? Entendeu? Talvez eu tivesse até esquecido. A gente fale, e vocês, conexões de pessoas? Eu não consigo lembrar de onde eu conheço as pessoas, eu tenho muito problema com o nome. Eu não consigo lembrar, tipo... Você lembra o nosso nome, assim, só para ter certeza? Você sabe com quem você tá aqui agora, sim, né? Carla, eu sei. É toda essa questão, sabe? Eu tenho muitos problemas relacionados a isso, tipo... Por isso que eu chamo muita gente de amiga, porque, até eu lembrar o nome vai ser muito difícil. São questões, são questões. Né? Eu lembro da alma das pessoas, eu lembro da pureza dos olhos, eu lembro, assim... Mas, é muita coisa. Então... Na maioria das vezes eu não lembro de onde eu conheço certas pessoas e a pessoa também não lembra. Então, eu já saí recentemente, depois da pandemia, eu estava em São Paulo, aí eu conheci pessoalmente uma pessoa, assim, e tal, eu tava tipo, ai, que legal, não sei o quê. E a gente não sabe como a gente se conhece. A gente só se seguia há muito tempo em todas as redes. É a menina, ninguém sabe de onde veio. Que veio, assim, tipo, do mais completo nada. A gente não sabe de onde veio. E várias ela brotou do nada pra gente assim. também. Do nada a gente estava com você em São Paulo e você, porque eu tenho que encontrar minha amiga fulana. A gente olhou quem? Mas é isso, é desse jeito, porque as pessoas surgem na minha vida, então eu não consigo lembrar especificamente de onde veio. Eu lembro que eu queria muito, eu vivia uns web namorinhos, que nunca deu em nada. Teve um período que eu estava obcecado com Minas Gerais, porque o rapaz era de Minas Gerais. Inclusive, um parênteses muito interessante. Teve uma vez que teve... Não sei por que eu começo assuntos que vamos expor escárnio e vexame. Eu já fiz isso. Por favor, continue. É porque o Aurora Cash é de graça, terapia paga. É verdade. E aqui a gente não julga, a gente dá risada junto. Exato. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um período ali, na época que o Tumblr estava bombando e tudo mais, que houve um acidente com mineiros no Chile. Que eles ficaram ali presos e tal. E aí falavam, o resgate dos mineiros, eu não sei o que. E eu estava muito na minha era viciado em Minas Gerais. Eu tinha um adesivo no meu guarda-roupa que era eu amo BH. Cadê? Eu nunca fui para Minas Gerais. Mas eu veio isso? Por causa do rapaz. O rapaz era lindo, era fofo, a gente conversava, ele era muito gostoso. Era daí que veio. Eu amo o BH, é muito forte até para mineiro. Mas é porque era de graça. Eu recebi no correio em coisa de amostra grátis, porque eu também era viciado em receber amostra grátis das coisas. Adorava a ideia de receber cartas.
Enfim, o foco não é esse, tá? O foco é, por muito tempo, porque eu só conseguia pensar em Minas Gerais, eu fiquei pensando que era um resgate de pessoas de Minas Gerais. Não resgate de pessoas que trabalham em Minas, portanto, mineiros. Ai, meu Deus! E aí eu ficava tipo, nossa, mas tem que salvar esses mineiros, gente! Que perigo, Minas Gerais, né? Então, e aí o pessoal falava assim, tipo, não, porque é internacional, tá sendo uma luta. Então você ficava, nossa, realmente, Minas Gerais é o coração do Brasil, né? Olha, tá tudo ali. E até eu me dar conta de que não era mineiro. Meu Deus, que bonitinho. Pessoa de Minas Gerais. Foi muito esquisito. Assim. É fofo, vai. É muito fofo. É bonitinho. Na ânsia de estabelecer conexões, são essas as memórias que eu tenho da internet. Mas o Angel veio da internet também, tá? Então, assim, eu conheço pessoas muito legais que vieram da internet. A gente ama. Verdade, fofo. O Angel é uma vitória da internet, então. Aham, ele é. É isso. E tu, Gabi? Nossa, na época do Foforks, aquele site que a gente falou no episódio anterior. Sim. Então, se você não ouviu o episódio anterior, vai ouvir o episódio anterior. Na época do Foforks, eu tava comentando em todas as matérias, todas as publicações, e eu acabei criando amizades ali, né? E 2 dessas amizades, a Laura e a Júlia, elas acabaram virando, tipo, minhas melhores amigas. E a gente, tipo, se adicionou no MSN, aí trocou contato, então a gente trocava uma SMS por mês, né? Porque SMS era caro pra cacete naquela época. Era. E a Júlia eu cheguei a encontrar uma vez só, porque ela não era de São Paulo, mas a Laura morava em Jundiaí, que é uma cidade bem próxima de São Paulo, né? Então a gente acabou se encontrando várias vezes, ela dormiu na minha casa, meus pais conheceram os pais dela, tipo, realmente foi uma amiga virtual muito forte que eu tive nessa época, assim, de, tipo, realmente, uma dormir na casa da outra, os pais se conhecerem, e foi por causa da internet que eu conheci essa pessoa maravilhosa. Tipo, a gente acabou se afastando coisas da vida, né? Nunca brigamos nem nada, mas até hoje a gente se segue no Instagram, sempre curte, comenta as coisas uma da outra. Então, tipo, é muito doido olhar que comentários de um site me trouxe uma melhor amiga na época tipo, que mora em outra cidade e que meus pais conheceram os pais dela. Ela foi no meu espetáculo de balé, sabe? Tipo... Não, antigamente a gente tinha uns negócios bem aleatórios, assim, né? De tipo, fulano dormiu na minha casa e a gente foi para um hotel fazenda. Umas narrativas, assim, que você fica, mas de onde? Como que conectou essas coisas todas? Não sei, só acontecia. Tipo, as minhas amigas conheciam ela, sabe? A gente foi em rolê junto quando ela estava em São Paulo. Ela foi na Bienal do Livro comigo. Tipo, muitas coisas foram vividas fisicamente porque a gente se conheceu na internet. E isso é uma coisa que eu vejo que se perdeu muito hoje em dia, né? Tipo, as pessoas estão sempre comentando, mas elas nunca viram amigas. Não rola mais amizade. Existe uma tendência de performar, que você tá sempre ali, sabe? Tipo, não mostrando quem você é de verdade, mas sim a melhor versão que foi tolhida para chegar naquilo que você acha que precisa para, nossa, ganhar muitos seguidores. Parece que você tá sempre em busca de números. E não tô dizendo que naquela época não tinha. Eu adorava a ideia de ter muitos amigos nas redes sociais e tudo mais. Mas aí eu me dei conta de que eu não conversava com essas pessoas. As minhas listas de contato do MSN era só gente aleatória que eu ia adicionando para ter uma lista enorme. E aí, quando você vai limpando isso, você tem pessoas que você realmente quer conversar, o número diminui, mas a conexão aumenta. E eu acho que é isso que falta hoje em dia. Essa ideia de que eu não preciso de milhares de seguidores, eu preciso de pessoas que gostem do que eu tô falando, que tem uma troca ali. E, cara, aconteceu uma coisa ano passado que me deixou, falando um pouco disso que você falou agora, senão eu esqueço depois, que me conectou muito a essa internet de antigamente, uma coisa muito aleatória. E meses antes de estrear a primeira parte da 3ª temporada de Bridgerton, eu já estava fazendo conteúdo de Bridgerton muito intensamente. E aí, tipo, meu conteúdo, principalmente no TikTok, né, ele ia alcançando uma galera que eu não considero o TikTok uma rede social que eu consigo interagir com pessoas. Primeiro que eu não tenho muita predisposição de ficar no TikTok por muitas horas. Então, o TikTok me sufoca, ele me dá muita agonia. Então, eu não consigo nem ficar olhando os comentários direito dos meus próprios vídeos ali. E segundo, que os arrobas são tão confusos para mim no TikTok que eu não consigo personificar aqueles comentários. Então, é muito psicologicamente confuso o TikTok para mim. Mas a rede social é muito rápida também, o TikTok. Muito. Então, você não consegue nem assimilar que você tá falando com uma pessoa que tá rolando uma troca ali mesmo, né? É muito rápido.
Muito. E por mais que o Instagram não seja também um mar de rosas, eu ainda sinto que dentro da minha comunidade eu tenho um certo controle. Como é a rede social que eu tenho há mais tempo hoje, né? Tipo, eu entrei quando ele chegou, que foi em 2011, 2012, tem muitos arrobas que parece que são amigos que eu conheço há mais de 15 anos, há mais de 10 anos, né? Então, eu consigo ter um pouco mais de controle e de tranquilidade para mexer no Instagram, por mais que ele também seja ruim. Mas eu estava bem aqui, tranquila, na minha casa, vivendo, meses antes do lançamento e tal. Aí, criando conteúdo, tudo, até que uma menina me chamou no TikTok, nos comentários ali, falando assim, Cris, vê seu inbox, vê seu inbox. Todo vídeo de Bridgerton ela falava, vê seu inbox, vê seu inbox. E aí eu fui lá ver o inbox, porque fica muito spam no TikTok também, tem isso, né? Aí eu fui ver no inbox, procurei ela lá, achei, aí ela tava falando assim, eu te mandei uma mensagem no Instagram, mas eu acho que você não recebeu. Porque o Instagram também é esse negócio de esconder mensagem de gente nova. É um caos tentar falar com as pessoas hoje em dia. E aí ela falou assim, eu queria muito falar com você sobre Bridgerton e te convidar para um negócio. Isso foi, sei lá, um mês e pouco antes do lançamento mesmo da primeira parte. E aí eu falei, tá bom, achei que era agência, alguma coisa assim. Aí ela falou, você pode me passar seu e-mail ou seu WhatsApp? Aí eu falei, passei meu WhatsApp. Aí ela me mandou um WhatsApp falando assim, oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica. E eu queria saber se você foi convidada para o evento de Bridgerton, da Netflix. Aí eu falei assim, mas Jéssica da onde? Do nada, né? A pessoa querendo saber. Jéssica quem, por favor? Exato. Aí ela falou assim, não, eu sou criadora de conteúdo também, tal, e eu queria saber se você foi convidada, porque vai ter um evento da Netflix de Bridgerton aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, no Rio de Janeiro, e eu fui convidada. Aí eu falei, mas qual o seu arroba? Tal. Ela falou assim, Aí ela falou, Jéssica Cardoso. Aí eu procurei para ver direito o arroba dela. Cara, era uma menina, ela faz conteúdo de maquiagem, ela tem milhões de seguidores. Ela gostava do meu conteúdo de Bridgerton, ela foi convidada pelo próprio TikTok para ir para o evento da Netflix de Bridgerton. E você podia levar um acompanhante nesse evento. E ela queria me levar com ela, caso eu não tivesse sido convidada, porque ela achou muito legal todo o meu conteúdo. Ela falou, cara, eu tomo banho vendo seus vídeos e eu fico obcecada vendo seus vídeos o tempo todo, eu acho incrível tal. E eu achei isso tão bonito. Eu lembro que na época eu falei para o Panda, eu fiquei tão emocionada, porque é uma coisa que hoje em dia você não tem mais, quase. Né? Esse negócio do distanciamento do número de seguidores cria uma bolha de isolamento na cabeça das pessoas mesmo, que elas meio que não querem se misturar quase como castas, assim. E aí eu lembro que eu mandei áudio para ela em resposta, eu falei, Jéssica, bizarro, assim, eu tô de verdade abobalhada com a sua mensagem, fui convidada, vou entrevistar, e aí eu expliquei tudo para ela, mas o que eu achei bonito foi que dentro do TikTok, que era onde ela era gigantesca realmente ali na época, eu era muito pequenininha, né, eu não tinha nem 50 mil seguidores ali no TikTok na época ainda, e ela me olhou e falou assim, caraca, essa menina começando a criar conteúdo, tadinha, vem aqui comigo, vamos lá, te levo pro evento da Netflix. Ei, criança! Eu achei muito bonito. E aí eu falei para ela, cara, é muito emocionante ver um movimento desse, porque ela é muito jovem, ela tem 20 e poucos anos. Eu falei de uma geração que não é a minha, né, que é uma geração bem bolha de rede social, fazendo esse movimento de querer, de fato, levar alguém que está criando conteúdo ali, iniciando numa rede social para um evento e conectar com a Netflix ainda, que seria muito incrível se eu não tivesse nenhum desses contatos, né? Imagina. Sim. Eu fiquei me colocando muito nesse lugar, muito assim, legal, se eu não tivesse a menor possibilidade de ir, ela estava me gerando essa possibilidade. Eu achei muito incrível. E aí eu falei para ela, eu torço muito que você faça isso mais vezes com outras pessoas, e me inspirou a fazer também com outras pessoas. Porque é isso, né? Hoje em dia a gente tem um distanciamento muito grande. E aí eu achei legal porque na época eu tive essa reflexão de que a conexão que ela fez comigo sobre o meu conteúdo de Bridgerton e o convite foi muito uma internet do início. Foi muito igual à internet do início. Ela quis fazer uma conexão. Foi mesmo. E ela fez, sabe? Eu achei isso muito legal. E falta isso na internet de hoje, eu acho.
Mas eu acho que é justamente por isso que você falou da questão de números, né? Então, tipo, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidor, ela acaba não se envolvendo com alguém que tem, sei lá, 10 mil seguidores, porque eu tenho certeza que o primeiro pensamento dessas pessoas é, ai, ela vai querer se aproveitar dos meus seguidores. Ai, Sim. ela só tá querendo tirar foto comigo para os meus seguidores irem seguir ela também. E qual o problema? Primeiro de tudo, né? Qual o problema? Os seus seguidores não são exclusivos seus, eles não estão presos com uma algema no seu pé. Você não perde por eles irem, né? Exato. Não é tipo, eu vou ter que deixar de seguir para seguir o outro, não. Mas eu vejo que tem muito esse medo de, tipo, os meus seguidores vão conhecer uma pessoa menor. Tipo, mas qual o problema, cara? É muito egoísta hoje em dia esse negócio, né? Sim. É justamente aquela eterna disputa pelo topo que não existe. Você nunca vai conseguir chegar no topo porque o topo não existe, é um lugar imaginário. E você tá constantemente brigando com quem tá abaixo de você, sendo que não importa. A internet é tão grande. Eu acho que quando a gente começou na internet, a sensação que tinha era de que tudo era possível, tudo era vasto, e a função da internet era conectar pessoas com conhecimento, com outras pessoas, com lugares que elas não podiam acessar. Então a gente tinha muito essa visão de antigamente. Hoje em dia, parece que você sempre tem que ser o melhor em tudo, ou maior em tudo. Você tem que ser o mais exagerado na demonstração de emoção quando sai algum conteúdo, porque você tem que ser o mais reconhecido, ao mesmo tempo que você não tem que demonstrar emoção nenhuma, ou qualquer tipo de conexão, porque senão você não é o maioral. Você tem que ser frio, no topo, e não sei o quê. E isso é tão estéril, isso é tão robótico, é tão cansativo. Sim, exatamente. E você tem que ter sucesso, né? Isso é uma parada muito bizarra. Tipo, tudo que você faz hoje em dia na internet tem que ser um sucesso. Porque senão não vale a pena fazer. Não vale a pena investir. Não vale a pena gastar um tempo. Eu acho isso tão cansativo, essa busca incansável pelo sucesso que as redes sociais trouxeram. E aí eu queria tentar fazer uma linha do tempo aqui para a gente ir brevemente sobre as redes sociais. Só um parênteses nisso que você falou antes de começar a linha do tempo. Você falou esse negócio, tudo tem que ser muito e tal. Eu conheço gente que não é criador de conteúdo, então para essas pessoas números não deveriam importar, né? Porque você tá postando porque você quer postar. Mas se, não, teve só 50 curtidas, vou deletar meu post. Por quê? Sabe? Eu conheço gente que faz isso, tipo, cara, é só sua rede social particular, pessoal, que você tá postando pra sua família, pros seus amigos, e você tá fritando com não teve curtida suficiente. Qual é o ponto? Bizarro, né? Pra quem você performa? É criador de conteúdo que não para pra se perguntar: oi, por que eu estou criando conteúdo e pra quem eu tô criando conteúdo e quem se interessaria pelo meu dia a dia? Mas a gente tá tão acostumado a ver influenciador, a ver pessoas que fazem vlogs de tudo, não sei o que tudo é uma eterna performance de eu sou melhor do que todo mundo, eu sou mais distante do que todo mundo. Isso é tão sem graça. Sim. É muito engraçado isso, né? Como as redes sociais trouxeram essa necessidade de ser popular. É basicamente isso, assim, tipo, se você não for popular, você não existe. É um grande Meninas Malvadas, assim, só que do outro lado, como Regina George, tá o algoritmo, que você não tem o menor tipo de controle e que ele vai te exigindo uma escravização da sua imagem mesmo ali o tempo todo, assim, e você fica servindo a esse... Que é por isso que me irrita o Westworld ter sido cancelada, tá vendo? Porque tava caminhando para ir nessa conclusão da história. Sim. A raiva que eu tenho dessas coisas. Podemos falar isso em outro episódio, inclusive, sobre a raiva que eu tenho dessas coisas. Vou anotar elementos. Raiva que eu tenho dessas coisas, elementos. Qual que é o próximo assunto? Demonização versus... Nossa, da demonização também é muito confuso. Vamos lá. Antes do Orkut, a rede social que todo mundo usava era, como a gente já falou, o Mirk, o ICQ, que eram basicamente chat, o bate-papo do UOL, que também era chat, né? Era você ali falando aleatoriedades. Teve um parênteses de Yahoo Grupos ali, que foi uma versão de rede social simulada, que eram pessoas se agrupando por interesses. Então, a gente pode dizer que eram as bolhas ali acontecendo já de alguma forma. E aí, em 2004, veio o Orkut, com uma proposta curiosa de afirmar que estávamos a apenas 7 pessoas de distância de
absolutamente todo mundo. E isso é muito verdade. Isso é verdade. E que você precisava de um convite para entrar. Vocês viveram a fase do convite? Nossa! Aham. Eu não fui, eu tava. Eu me sentia numa sociedade secreta. Então, eu sabia da história do convite, e aí eu tive que esperar abrirem os portões pro povão, porque eu não tinha que entrar. Eu tava lá do lado de fora, tipo... Eu queria a porta ali, galera! Abre! Nossa, eu lembro que, tipo, na minha família, olha que coisa que era, né? Uma vez tocou o telefone e aí um parente distante fez fofoca sobre alguma coisa envolvendo o Orkut que um primo meu tinha criado. E aí meus pais pediram, já que eu mexia na internet, para eu tentar encontrar e não tinha como porque eu não tinha convite. Então, assim, havia muitas segmentações nessas coisas. Sim. Verdade. Era bem segmentado. Cara, quem me convidou na época foi o meu orientador da faculdade. Porque ele tinha recebido, sei lá, de alguém do meio acadêmico, que era a galera que tinha acesso a coisas na época, e aí ele convidou todos os estagiários dele que ajudavam ele com as revisões lá das coisas que ele fazia e publicava. Eu acho que quem me convidou foi meu pai, se eu não me engano. Que bonitinho. Meu pai, gente, era maluco, assim, porque o meu pai, sempre foi muito mais a tecnologia, ele que cuidava das coisas de tecnologia em casa. Então, tipo, quando eu fiquei mais velha, que teoricamente eu deveria ser a sabedora de tecnologias, ainda era meu pai, porque eu sempre fui meio burrinha, né, coitada. Eu sempre fui meio tadinha relacionada a tecnologias, então eu sempre precisei de alguém resolvendo as coisas para mim. É muito engraçado, porque eu olho para vocês duas como fonte de inspiração de criação de conteúdo e não sei o que e tudo mais. E aí agora, depois de eu já estar criando conteúdo há não sei quanto tempo e tal, olhando para vocês duas, a Gabi fala, não, mas é porque eu sempre fui burra nessa questão de tecnologia, né? Então eu não sei. E aí eu fico tipo, quantos conselhos ela me deu que eu tô seguindo até agora? Mas você era o povão. Ela estava dentro do portão, sendo burra dentro do portão. É a casta, né? Entendeu? É outro nível de burrice. É um burrice incluído. É a burrice da elite, tá? Nunca a loira burra fez tanto sentido, tá? Entendeu? Não era você que estava do lado de fora sem nem saber o que estava acontecendo do lado de dentro. Orkut, que isso, entendeu? Gente? Era outro rolê. Não se iluda. Difícil ser eu, gente. Mas ainda bem que eu tenho uma Maidana agora para cuidar de mim. Gerenciador agora. Não, mas eu achava legal. Maidana, qual que é a minha senha do Orkut? Eu não sei lá. Tem que saber, você não conhece de tecnologia? Descobre, ué. Eu tenho que ficar sabendo essas coisas. Mas, cara, o que me encantava na época do Orkut era a parte de comunidade, basicamente, e depoimento. Porque eu sempre fui usuária meio básica, assim, de internet, entendeu? Eu ficava lendo mais, eu sempre consumi muito mais do que entreguei em rede social. Agora que eu entrego bastante. Quer dizer, agora nem tanto. Tive meu momento. Eu tive minha era dourada em algum momento. Já passou também. Já passou também. Mas eu lembro que eu entrava assim, e eu lembro das pessoas de muito tempo, tipo, na sala de informática da faculdade, muito tempo ali passando no Orkut. Eu não conseguia ficar tanto tempo sentada no computador fazendo, tipo, mexendo assim em coisas, não. Também foi muito do livro, né? Então eu queria muito gastar meus intervalos de aula lendo. Sim. Não queria ficar no computador na época. E o que eu acho maravilhoso, inclusive. Não tinha tanta coisa, então eu conseguia ainda desfocar, não tinha dopamina maluca me consumindo ali. E aí, depois do Orkut... Cara, o Facebook foi criado no mesmo ano do Orkut, né? Zuckerberg copiou e colou no mesmo ano. Você vê que fracassada, demorou tanto para engatar. Demorou uns 3 anos, né? Eu acho que foi lá para 2007 que ele emplacou. Não, foi? Isso eu sei quando foi. Eu fiz meu intercâmbio em 2010. Não tinha Facebook aqui no Brasil ainda. Tipo, tinha, né? Mas as pessoas não usavam. Eu criei o meu Facebook para poder me conectar com as pessoas do Canadá. Então, tipo, eu tinha só a galera lá do que eu conheci no intercâmbio no Facebook e meus pais que criaram para ficar vendo as coisas que eu tava postando lá. Quando eu voltei do intercâmbio, ainda era 2010, né? Foi só um mês, mas rolou. E aí, tipo, foi pro final de 2010 que as pessoas começaram a criar Facebook e me adicionando, porque quando eu fui para lá não tinha ninguém. Então, julho de 2010
quase ninguém ali que eu conhecia tinha Facebook. Demorou para popularizar, né? E aí a gente vê que ele cresceu muito rápido e caiu muito rápido, porque hoje em dia o uso de Facebook está sendo muito maior em inteligência artificial, que é os bots se retroalimentando ali. Eu vou te dizer, o Facebook ele se autodestruiu, né? Com o Instagram. Ele meio que se canibalizou o tempo todo ali. Sim. E eu lembro que em 2010 eu usava, porque eu trabalhava com Panda. Não, eu não trabalhava com Panda. Ah, não, era o Orkut que eu usava quando eu trabalhava com o Panda. Eu trabalhei com ele em 2007. E aí a gente usava o Orkut e o Buddy Puck do Orkut para ficar brincando. Eu amava isso. Era muito legal. E aí em 2010 eu já estava aqui na outra empresa, e aí foi quando eu me separei, casei e me separei. E aí foi o ano que eu entrei no Facebook de fato, assim, e comecei a encontrar pessoas e falar com pessoas e tudo mais. Nossa, e aí a gente super podia fazer um episódio de término e separação para você contar essa história. Eu conto. Nossa, eu acho que é um ótimo tema. Ainda mais porque a gente agora faz parte. Bota do lado de Peraí que eu já tenho 2 temas para anotar aqui. Qual que era o primeiro mesmo que eu já esqueci? Raiva. Coisas que eu odeio. Coisas que eu odeio. Eu tenho uma lista grande. Mas aí em 2011 eu criei o Coxinha, né? Na verdade, o Coxinha nasceu em 2010, ideologicamente, e ele virou um blog de verdade em maio de 2011. E em 2010 eu tinha um blog chamado ChrisGo, baseado no Google. Me achando baseado no quê? No Google. Assim, ela mira no baixo, assim, ela não quer nem... Quem é seu concorrente? O Google. Agora o inimigo é outro, né? Exato. Mas eu lembro de ter blog, eu sempre gostei muito de blog. Mas você tinha blog? Eu tinha, para escrever bobagem, para escrever pensamentos, para escrever contos. Eu escrevia muito conto, ainda mais na minha época de Crepúsculo, de vampiros e tudo mais. Eu adorava escrever essas coisinhas. Eu usava o Tumblr para isso. Eu também fui pro Tumblr, mas primeiro eu tinha passado pelo Blogspot, depois pelo WordPress. E na época, olha como a gente era estimulado a realmente aprender as coisas. Eu sabia editar em HTML. Meu Tumblr era totalmente editado com HTML. Hoje em dia, Tumblr era incrível. Sim, eu tinha a barrinha de áudio que eu colocava, o fundo, eu sabia mudar o espaçamento de moldura. Hoje em dia eu não faço ideia de como fazer isso. A gente foi emburrecendo com a internet, porque tudo ficou tão mais simples e tudo ficou tão mais limitado. Eu acho que mudou na internet. Antes a gente tinha muito mais liberdade. A gente manufaturava coisas, a gente manufaturava um botão. E hoje em dia não. Recentemente eu fiz a pesquisa na minha especialização em religiões, eu fiz sobre esses órgãos da Wicca que existiam na internet, a importância da internet para isso e tal, e eu precisei usar o Internet Archive, que mostra ali como eram esses sites. Nossa, a gente perdeu muito. Hoje em dia tudo é chapado, estéreo, feio, e antes tinha uma coisa meio whimsical, era um negócio mais interessante, e usar a internet ficou fixado na minha cabeça como um negócio assim, super legal, super divertido, super criativo. Quando eu penso em internet, uma das minhas principais memórias é da livraria /cybercafé que tinha na cidade vizinha. Então era livros, cheiro de café e pessoas digitando naqueles computadores enormes, sabe? E eu sinto muita falta disso. Eu odeio parecer aquele velho que grita para as nuvens, sabe? Do meu tempo e não sei o quê. Mas eu sinto muita falta disso. Tampando. Mas era legal, realmente, esse período. Eu gostava bastante. É que ele foi uma transição, né? Uma transição que aproveitava o melhor de todos os mundos. Assim, você tinha o encontro das pessoas, você tinha a inovação acontecendo e você ainda era clássica ali com os consumos das coisas. Era muito, muito legal. E aí, nesse momento embrionário ali do início de 2010, né, dessa década, que foi a década da virada, realmente, de internet. Porque depois de Facebook, foi ladeira abaixo real. Ou acima, para tecnologia. Que aí a gente teve, em 2010 também, um Instagram lá nos Estados Unidos, mas ele chegou no Brasil ali entre 2011 e 2012, mais ou menos. Foi quase 2 anos depois. E era uma rede social tão fofa, cara. Era tão gostosinho estar no Instagram. Era. Você postar foto do seu dia, tanto faz se alguém vai ver.
tanto faz se alguém vai curtir. Era com aqueles filtros horrorosos. Ai, eu amava. Eu também. Eu lembro que dava sexta-feira. Eu lembro que dava sexta-feira, todo mundo postava foto de sushi, lembra disso? Era meio que o dia do sushi, todo mundo comia. Mas sabe o que é também? O Stories que estragou um pouco isso. Porque agora essas fotos você posta no Stories. Você não vai postar no feed a foto da sua comida, a foto do... Gabi. Eu acabei de acordar, essas coisinhas assim, que a gente postava no feed, essas coisas. Não, mas é porque você é velha. Porque hoje em dia as pessoas postam no feed, no Dixie, no privado, no Prive, no Easy, no Nini. Porque agora você tem que segmentar 5 redes sociais para performar uma coisa diferente em todas as redes sociais e nenhuma delas é quem você é de verdade. Cara, eu acho muito engraçado, fazendo uma crítica saudável sem citar nomes, em vários criadores de conteúdo que já estão aí há uma pá de tempo da vida, criando conteúdo profissionalmente, ganhando dinheiro, que estão criando esses perfizinhos fechados, de tipo, só para os íntimos. Daqui é vida real. Cara, não é. 500 mil pessoas seguindo. Vida real. Não é vida real se você cria um perfil do Instagram para conectar com outros criadores e com as assessorias de imprensa, as pessoas das assessorias de imprensa, tipo, são literalmente as mesmas pessoas, só não tem o seu público, que é o que te monetiza. Mas são as mesmas pessoas. Para de ser tosca, sabe? Me irrita. Mas, enfim, até porque se tem gente do seu trabalho, a não ser que seja o seu amigo pessoal mesmo, se tem gente do seu trabalho te seguindo no seu privado, você ainda tá numa persona de trabalho ali, porque você não vai postar, sei lá, você muito louca vomitando, sendo que tem uma pessoa que vai te contratar para uma publi mês que vem. Exato. Sim. Exatamente. E nessa eterna performance de eu sou perfeita, eu sou o melhor, e até mesmo a minha naturalidade é muito mais perfeita do que a sua naturalidade, que a gente vive perseguindo sombras na parede. Não existe mais uma conexão real. Tá sempre realmente naquela coisa chatíssima das pessoas ficarem engessadas, ficarem extremamente nichadas e não se permitirem existir enquanto uma pessoa que pensa coisas diferentes, que consome coisas diferentes, que quer falar de coisas diferentes, porque, não, senão o algoritmo não entrega. Tanto faz se ele não entregar. É um saco esse negócio da entrega, sabia? Me irrita muito. Muito, assim. Eu posto qualquer coisa. Gente, hoje ainda, assim, eu olho, eu quero falar daquilo, eu falo daquilo. Eu quero gravar sem uma estética perfeita profissional, eu gravo sem uma estética perfeita profissional. Às vezes eu tô com o sutiã aparecendo, amamentando, eu estou cagando para quem se incomoda com isso. A rede social é minha, entendeu? A não ser que o Zuckerberg tire da tomada. Mas até agora é minha. E aí é chato esse negócio de, porque você precisa... eu vou gravar um stories. Não, mas eu tenho que me maquiar rapidinho. Porque... Não tem que. Só vive, só faz as coisas. Quem se maquia todo dia... Quem organiza... Boca Rosa, né? Se organiza para mostrar a rotina nos stories. Mas tirando Boca Rosa, imagina se eu vou roteirizar meus stories e a minha vida, se tudo vai ser planejado, sabe? Se tudo vai ser pensado de como eu vou... Eu tenho uma vergonha muito assim, profunda. se eu estivesse ganhando 1 milhão por mês, eu faria isso tranquilamente. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou continuar sendo eu mesma, então não me cobrem. É lógico que o dinheiro muda muito a situação, mas daí eu fico pensando, caramba, então você vai trabalhar o tempo todo que você estiver acordado, porque a sua vida inteira vai ser uma performance profissional em troca de dinheiro. Claro, dinheiro, não sou aquela pessoa que fala, dinheiro não importa. Então, claro que importa. Você não paga uma conta com gratidão ou a luz solar. Então, é muito nessa questão de que você realmente sonha com trabalho? Hoje em dia, o meu sonho é tipo, não, eu quero, sabe, o fim do capitalismo com as pessoas saudáveis, as pessoas tendo qualidade de vida, eu quero realmente conexões entre pessoas. E aí, às vezes, muita gente que está começando a criar conteúdo literário vem perguntar para mim, como se eu soubesse o que tá certo. Cris, como que eu faço isso? Cara, pega o celular, liga a câmera e fala. Mas você escreve roteiro? Não, porque eu não tô vindo aqui, não tô um professoral vindo aqui para falar isso. Esse é meu clube do livro, é eu discutir as coisas que eu li com vocês, como amigos, não vindo de cima para baixo, é muito essa vibe que eu tô passando aqui e tal. Então eu não tenho roteiro, eu não sei. Nossa, no minuto tal eu tenho que falar isso porque é o gancho perfeito para poder fazer ali o negócio. Não, eu quero só conversar com pessoas, me conectar com as pessoas, eu quero ser o mais genuíno que eu consigo. Claro que não dá para eu simplesmente estar ali mostrando
né? Eu de cueca o tempo todo, porque senão derruba, porque aparentemente isso é, nossa, queimem as bruxas. Uma invasão. Na minha cultura é normal, tá? Se eu tivesse de sunga, eu não ia ser condenado num país tropical que eu vivo, tá? 40 graus no começo da primavera. Mas então, assim, o mais genuíno possível, dentro das limitações que são possíveis, é o que eu quero ser. Não quero ficar performando o tempo todo. Sim. Total. E essa é a vida da showgirl. Não, mas isso eu acho engraçado, porque torna-se mais engraçado ainda quando você já está há muitos anos na internet de hoje. Porque uma coisa é você fazer essa linha do tempo e hahaha, Orkut, hahaha, Mirk, hahaha, ICQ, chat do UOL, tudo isso é muito pré-histórico já, hoje em dia, né? Mas quando você já está no hoje em dia, há muito tempo, e você vê as pessoas hoje em dia chegando... Porque assim, pensa, estamos em 2025. Tem uma galera que nasceu em 2010, que está hoje com 15 anos. É. E isso assim, gente, em 2010 eu já estava exausta, eu já estava me separando. Entendeu? Eu já estava cansada do mundo em 2010. E eu nem tinha algoritmo me sufocando e me irritando a cabeça. E eu já estava cansada das pessoas. Então, quando você pensa nisso, e aí você se depara com essas pessoas como seus concorrentes na visão de trabalho e como seu público, é muito engraçado. Porque você está sendo obrigada a se conectar com pessoas que naturalmente pensam de uma forma completamente diferente da sua, que enxergam o mundo numa estrutura completamente diferente da sua. E como que você se conecta psicologicamente e emocionalmente com essas pessoas que têm a construção do cérebro delas diferente da sua? Que tem a capacidade de vir num vídeo teu de 3 minutos, contado, cravadinho, falar... Ai, adorei o conteúdo, mas muito longo, parece um podcast. 3 minutos, tá? Você não faz um miojo em 3 minutos. Porque isso é propaganda enganosa, tá? Porque demora para amolecer aquela caralha de macarrão. Então, 3 minutos, a pessoa fala, ai, parece um podcast. E estamos aqui há 1h02, Caroline. Isso sim é um podcast, tá bom? Sem expor ninguém, Caroline. Não. Sem expor ninguém. Porém, Caroline... Comentou publicamente, é domínio público. Caroline, coitada, orelha queimando. Não, mas é isso, as pessoas não sabem mais E o pior é que nem é culpa delas, sabe? É culpa do próprio algoritmo, esse vilão bizarro. Porque é aquilo, se você falar mais de 1 minuto e meio, o Instagram te derruba. Ele não te entrega. Então, não vale a pena você desenvolver. Aí você encontra um TCC em 1 minuto e meio, que é do tipo assim, eu encontrei isso, eu pensei isso e concluí isso. E você? E aí você fica, gente, mas eu nem entendi direito o que é isso, sabe? Você já tá Por isso que as pessoas de hoje em dia não sabem mais interpretar, não sabem mais pensar e não sabem mais ter uma discussão saudável. Porque se passou de 1 minuto, já não rola conversa, já não rola discussão. Eu já perdi o foco e não sei mais o que você tá falando. Ei, chat, o que essa pessoa disse? Você não precisa mais pensar. Algo vai pensar. Nossa, total. E existe um perigo tão grande em você não ser capaz de pensar, justamente porque o interesse de pessoas no poder é que você não pense. Porque é tão mais fácil manipular as pessoas desse jeito. Pois. Eu fico frustrado. Você vai e acompanha uma palestra, alguma coisa do tipo, falando sobre negócios e redes sociais, e é tipo, encontre seu nicho, niche seu nicho e fale de um único segmento em vídeo rápido, com gancho, não sei o quê. Não, eu não vou falar só de uma coisa, provavelmente eu cresceria muito nisso, foda-se, eu não quero crescer a qualquer custo. Ai, não, porque você tem que fazer... Não, eu não quero me limitar, as minhas discussões são longas, os meus vídeos são de 10 minutos, eu tô fazendo 3 minutos porque é senso comum agora o que eu tô falando. Mas é de 10 minutos, é a galera que maratona como série, e eu adoro quando eu vejo notificações de alguém que entrou numa playlist e deixou, sei lá, foi limpar a casa, foi passar o domingo, e aí só vou vendo as curtidas, 10 minutos, 30 minutos, tem gente que passa 1 hora me vendo. É isso que eu quero, discussões longas. Cara, você falou esse... Pera, o que você falou? Eu esqueci o que você falou. Conexão, rede social, evento, limitação, nicho do nicho. Caraca, eu ia comentar alguma coisa e morreu.
eventos de redes sociais para você aprender a performar. Limite-se 3 minutos, gancho, depois outro gancho. Chat, o que ele estava dizendo e qual era o meu pensamento para adicionar no podcast? Então é isso. O puerpério, ele tem a sua cobrança, entendeu? Ele tem a sua demanda. E é isso, tem que só aceitar. Nossa, eu ia falar alguma coisa e sumiu. Ia ser a resposta para todo mundo, né? Ia ser o 42 ou 43. Que eu nunca lembro qual é o número. Então, 42. Faz assim, Cris, se você lembrar o que você ia falar, comenta lá no Spotify. Assim, a gente incentiva as pessoas a entrarem nos comentários e também comentarem o que vocês acharam dessa discussão, qual internet vocês viveram, né? E qual internet vocês querem, né? Porque eu acho que a gente está num momento, enquanto humanidade, de refletir sobre isso. Tem muita gente incomodada, tem muita gente questionando, principalmente o poder das big techs e como que está sendo utilizado como massa de manobra para a política e os movimentos extremistas para todos os lados. Porque quando fala-se de movimento extremista, tem uma galera que se dói. Fala, tá falando de mim. Tô também, já que você se identificou. Porém, se a cara pulsa. Exato. Porém, tem outros. Então, calma. Vocês não são protagonistas. Vocês só são um dos movimentos. E aí você vê tudo isso acontecendo liderado por quem tem o poder de manipulação de opinião na mão, né? Então, tá indo para um caminho muito bomba atômica, assim. Eu lembro muito do Oppenheimer, né? Do filme Oppenheimer, que começa com um cara curioso falando e se eu juntar isso com isso? E termina com um cara num campo, no meio do deserto, fazendo uma bomba, explodindo uma cidade. Blá, blá, blá. É meio isso, assim. Você começa com um e se e termina com uma bomba atômica. Então, acho que a gente está meio que indo nessa direção da bomba atômica. Infelizmente, mas eu vejo uma galera tentando lutar contra isso. Mas sempre tentando tem, abraçar. Né, Cris? É que morre também, né? Mas tentando realmente abraçar o fluxos diferentes de criação de conteúdo. Tem muita gente criando substacks e sabe, formas de você se conectar diretamente com as pessoas em texto, que é um momento de um pensamento mais lento. Eu sinto que enquanto todas as redes sociais estão tentando acelerar cada vez mais, tem uma galera que está colocando o pé no freio ali para criar conteúdo mais longo. A gente tem vídeo essay sendo cada vez mais popular no YouTube para ver ali discussões de 2 horas e tal. Então eu acho que não é o que as redes sociais estão estimulando, porque quanto mais tempo você fica vendo múltiplos conteúdos, mais dinheiro entra. Mas eu acho, nessa lei, que existe realmente uma tentativa de enfrentar isso. E assim espero que aconteça, que se torne um lugar saudável e bom para todo mundo conseguir conviver junto, principalmente. Porque é muito ódio em rede social, né? Falta um Neopets, falta um Club Penguin, falta um RuneScape, sabe? Um negócio ali da internet antiga. Eu acho que falta a gente enxergar a internet como o que ela é, de fato, que é um recurso. Sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para a internet e deixou que a internet criasse a gente como um Tamagotchi, a gente perdeu o controle das coisas. Eu acho que a gente tem que deixar de ser um Tamagotchi das redes sociais, que é o que a gente é. Se o Instagram fala, agora vocês vão comer, a gente come. Agora vocês vão fazer o cocôzinho, a gente faz o cocôzinho. Agora vocês vão dormir, aí a gente dorme. Tipo, é isso. A Meta está fazendo isso com a gente. Se a gente parar de viver como um Tamagotchi das redes sociais e passar a viver de fato como a gente vivia antes, que é, eu vou conhecer alguém na internet, mas, eu vou encontrar essa pessoa, sabe? Eu vou sair com essa pessoa para bater papo, eu vou criar grupos de verdade, assim, tipo o Aurora, né? Tipo, meu sonho é pegar uma galera do Aurora, que acompanha o Aurora, e sentar num café para, de fato, conversar. E não do tipo, Cris... É muito Cris e Gabi. Sentados aqui num palquinho, num café, e a galera aqui de plateia. Não, é a gente numa mesa, todo mundo igual, falando igual. Roda de conversa. Discutindo e dando ideia e puxando assunto, sabe? Não é todo mundo assistindo a gente, é todo mundo, de fato, interagindo com a gente. E a gente interagindo com todo mundo. Porque eu tô muito cansada desse distanciamento social de bizarramente uma rede social. Que é isso que está acontecendo. A rede social está te afastando de ser uma pessoa sociável.
O que ela surgiu pra fazer, né? Eu lembro que quando começou, tipo, nossa, é incrível, eu posso estar em contato com a minha prima da Itália agora, maravilhoso, não sei o quê. Mas agora é isso, tipo, fica cada um na sua casa se conectando pela rede social e ninguém mais socializa Ninguém na é vida sociável, real. mas é isso. É absurdo. Quando isso. encontra, num desespero de ou eu sou muito seu fã e 5 segundos de choro e vai, porque eu tô sempre correndo, a pessoa tá correndo, vocês também. E a gente tem esses encontros, né, em alguns eventos que a gente vai, assim. E aí a gente se perde muito disso tudo. Mas, enfim, comentem aí o que vocês acharam desse tema. E agora a gente vai partir brevemente para a hora do tarô. Reflexão da semana com o De Frente com o Tarô. Eu adoro essa vibe. Sério, eu adoro as nossas vinhetas, porque é muito uma É vibe. muito bom. Toda vez Eu que amo que a começa... gente não tem constância, mas a gente tem vinhetas. Eu amo isso. Ótimas vinhetas. O mais difícil a gente tem vinheta, cara. Porque tem muita gente que tem constância e não tem vinheta, sabe? A gente tem a vinheta. Mas vamos combinar que a gente tá numa constância, né? 3 semanas seguidas, poxa. A gente tá tentando. A gente tá... 4 com o episódio perdido, então assim, a gente tá, ó. Que episódio perdido? O episódio perdido é o que tá no seu desktop tem 5 anos, Cris. A Bel tá indo pra escolinha e a gente ainda tem um episódio de gravidez aí guardado. Ah, verdade! Nossa, perdido até na minha cabeça, assim. Pois então, Então, a gente pode postar ele, sabe quando? A gente pode fazer uma... Agora que ele já virou cult, ele virou uma coisa interna. A gente pode revisitá-lo quando a Bel fizer 1 ano. Olha só, a gente porque já vai tem ser um curioso episódio. Até para eu ouvir. Você não lembra de nada mesmo? Vai Nada. ser muito interessante. É a nossa... Eu não lembrava nem dele. É a nossa... Por um momento eu achei que você estava falando do Abel. Eu também. Eu não lembrava nem do Abel. Caraca, tá nesse nível, Cris. Olha... O puerpério de milhões. O tarô, realmente, toda vez que eu tô embaralhando pro Aurora, uma carta pula. Então, eu vou continuar seguindo nessa. Queria só lembrar que isso daqui não é uma previsão do futuro. Eu sou contra previsões generalistas, assim. Aqui é só um conselho para você refletir sobre a sua vida. E a gente tem aqui o 4 de copas. Não se está focando, tá, meninas? O 4 de copas, que é uma carta que eu acho muito interessante. Aqui, né, na descrição mais clássica do Rider-Waite-Smith, a gente tem um rapaz sentado debaixo da árvore e ele tem 3 cálices na frente dele enquanto ele fica idealizando o 4º cálice. Ele não está com esse cálice na mão e ele está frustrado porque ele queria ter 4 cálices. Então a reflexão que eu acho que é muito interessante dessa carta é: por que você quer o 4º cálice? Porque os 3 não são o bastante para você. E por que você não consegue celebrar os 3 que já estão na sua frente? Porque você está constantemente buscando aquilo que te falta, ao invés de celebrar aquilo que você tem. Eu acho que, encaixando muito nessa discussão que a gente está tendo aqui, dá para a gente começar a questionar por que você está querendo tanto performar em busca desse topo, que é sempre inalcançável, e nunca conseguir celebrar o momento onde você está. As pessoas que você encontrou, as conexões que você firmou, as conquistas que você já obteve. Porque você está sempre idealizando uma corrida que nunca tem fim, você colocando a cenoura na sua frente e sendo a pessoa que está correndo em busca dessa cenoura, que no fim das contas você poderia só ter aproveitado ali. Eu acho que a gente está num momento que é tudo tão acelerado e tudo é tão instrumentalizado para você sempre querer mais e consumir mais e desejar mais e nunca parar para pensar, que é uma reflexão muito interessante. O que você realmente deseja e o que foi colocado na sua cabeça como uma métrica de sucesso que você precisa bater numa grande corrida que não tem fim, porque é a sua vida. Todo fim da corrida da vida é a morte. Porque você está correndo tanto, achando que você está numa disputa com outras pessoas que não te conhecem e que não importam. Então eu acho que o 4 de copas aqui convida a gente a refletir sobre por que a gente não está valorizando aquilo que está na nossa frente, sempre desejando aquilo que está faltando para a gente. Então... esse foi o De Frente com o Tarô. Achei muito legal, muito legal. E conversa muito com o episódio. Tá sendo, né, uma Como constância sempre. isso. Sempre, o tarô, muito bom. O tarô pega ali um cafezinho também e fala: ai, gente, deixa eu sentar aqui, peraí, vamos fazer aqui a conversa. Oi, eu cheguei com opiniões, minha vez de falar. Sim, muito bom. Achei muito legal. E agora vamos de diquinha? Vamos trazer uma recomendação? Tudo bem?
Ih, o neném acordou. Você vai lá no quintal. Tá, o repelente tá ok nele? Tá ok nele. Vamos. Diquinha. A gente não tem vinheta pra dica. Eu tava não esperando. Posso fazer uma vinheta pra diquinha, inclusive, já que estamos nessa necessidade da vinheta. Já que a gente tem vinhetas, vamos colocar vinheta, querido. Vamos fazer mais uma vinheta, não tem problema. Vai. Diquinhas. Tá. Nossa, o que eu tenho consumido recentemente que eu tô pensando a mesma coisa. Mas eu vou falar, ó, o que eu tô consumindo muito mesmo, de verdade, é Casamento às Cegas. Porque a Netflix decidiu lançar 3 temporadas seguidas, né? Então eu tô num momento, assim, ó, focada em Casamento às Cegas. Mas eu também comecei a assistir, saiu a 3ª temporada agora, mas eu comecei a assistir Alice in Borderland. Eu vi 2 episódios por enquanto. E eu estou, assim, intrigadíssima com essa série, porque ela é muito curiosa, é muito interessante você tentar entender o que está acontecendo ali, e o jogo, e a relação dos personagens, e não sei, como eu disse, eu vi 2 episódios só, gente, então é tudo que eu posso comentar sobre, mas eu estou achando incrível. E se tem 3 temporadas é porque as pessoas gostam o suficiente para a Netflix continuar renovando. Então é sobre isso. Eu tenho uma indicação retroativa, porque na época a gente não estava gravando Aurora e tudo mais, e eu já mencionei brevemente nos outros episódios, que é o Vampiro Lestat. Lestat, amor da minha vida, minha paixão extrema, é maravilhoso. O que a Anne Rice cria nesse livro é algo sensacional. Vai ser adaptado à 3ª temporada de Entrevista com o Vampiro, recebeu o nome de O Vampiro Lestat para seguir realmente o livro. Achei isso genial, inclusive. Mas para mim é uma história que vai além do ser vampiro chupando um pescoço e fazendo isso. A gente tem isso no livro, mas eu acho que o que mais me prende são as discussões de filosofia e debates e questionamentos que a própria Anne Rice vai usando esses vampiros para escrever. Um tempo atrás eu apresentei um evento e a professora que estava ali avaliando o meu trabalho falou que eu pesquisava o porão da humanidade, a parte mais horrível que as pessoas escondiam, e essa frase ficou muito comigo. E eu acho que a Anne Rice escreve o porão da humanidade a partir dos vampiros. Ela cria esses personagens que são tão distantes da moralidade e do que é ser humano, e, portanto, eles são tão humanos, com erros humanos e questionamentos humanos, na tentativa de quebrar os grilhões que aprisionaram eles em algum tipo de pensamento, que é sensacional. O Vampiro Lestat está sempre trazendo questões de gênero. Por que você se limita a esse papel? Questões familiares, as formas como você vai sendo oprimido, questionamentos sobre divindade e a sua relação com isso, onde você encontra o seu Deus, seja ele numa igreja ou na beleza da própria humanidade, e como você pode ir se conectando com o seu próprio tempo para se sentir vivo. E tudo isso numa estética vampiresca, charmosa, grotesca, incrível, e eu estou apaixonado nas Crônicas Vampirescas de Anne Rice. Quero muito continuar lendo, porque o Vampiro Lestat, livro sensacional. Ai, gente, a Anne Rice, ela é um cristal ideológico dentro dessa série. Vamos fazer isso e não sem mais. Ponto. Vamos botar esses parênteses antes que as pessoas vejam, admira Anne Rice, aquela não sei o quê, enfim. Todo mundo é cancelável, né? Em algum nível. Mas eu vou dar uma dica seguindo o meu estilo de vida atual, que é ver um episódio de série a cada 5 semanas, então eu não sei exatamente, não tenho um conteúdo de fato assim que eu queira recomendar, porque eu acho que a única série que eu tô acompanhando de verdade é Blood of My Blood, e aí quem acompanha a gente já meio que tá acompanhando também. Mas eu tenho visto muito vídeo de YouTube, como eu falo, né, porque o YouTube tem sido a minha... Os conteúdos de 10, 15 minutos têm sido alguma coisa assim muito preciosa, que é o momento da amamentação e dorme. É o tempo ideal para mim. Mas eu queria muito indicar o canal da Leonie Lane. Ela fez um painel, eu esqueci a palavra painel, comigo na Bienal do Rio de 2023. Teve Bienal do Rio esse ano, né? Sim. Foi 2023. E a gente falou sobre a Agatha Christie. Ela criava conteúdo para TikTok, de BookTok, né? Ela era gigantesca no BookTok e ela foi cancelada diversas vezes, porque o BookTok é um lugar muito amargo e muito desagradável de se estar. Vivi um pouco disso na época de Bridgerton e é bem ruim de fazer parte.
É uma rede social bem tóxica, que eu acho que tudo que aquela galera menos quer é que alguém pense e leia, o que é contraditório por si só. Mas, enfim, podemos falar sobre isso em algum outro momento. Porque tem muitos dizeres. Escreva, anote, BookTok. Das book-redes. Apenas book-redes. A Leonie, ela trabalhava, e eu lembro, na salinha que a gente estava na Bienal, antes do painel, que eu falei para ela assim, cara, que legal que você cria conteúdo, tal. Aí ela falou que ela era perita judicial, criava conteúdo, fazia trabalho burocrático, né, todo dia. E o BookTok meio que aconteceu sem querer na vida dela, assim. E ela estava pensando em sair do BookTok. Naquela época ela falou isso para mim. Ela falou, nossa, é muito tóxico para mim, eu não aguento mais ser cancelada. Os próprios criadores do BookTok são muito intensos, assim, e se cancelam demais, e acham que só pode ter um. Enfim, ela reclamou de algumas coisas na época, e ela chegou a reclamar publicamente sobre isso, por isso que eu tô falando. E aí ela meio que ficou um tempo sumidinha da internet e voltou com outro perfil, assim, mesmo perfil, mas outro perfil de conteúdo, em que ela faz meio que filminhos. Hoje ela trabalha como editor, filmmaker. Não é filmmaker, ela faz o pós ali, sabe? Ela edita, especializada nessas coisas aí de edições. Maidana deve saber o que ela é. E aí ela tem feito uns conteúdos diferentes, narrativos diferentes, ainda no ritmo dela, ainda com a personalidade dela, mas não apenas para o TikTok, isso que eu achei legal. Ela foi para o YouTube sem respeitar o algoritmo do YouTube, do negócio dos 10 minutos, conteúdos muito longos e tudo mais. E ela faz ali filmes, ela cria narrativas de verdade sobre a vida dela e sobre elementos da vida dela e entrega estética. É um grande portfólio para o que ela está fazendo, mas eu achei interessante porque ela é muito geração Z raiz, assim, muito imersa na geração TikToker, que foi a porta de entrada para eles na internet, e ela deu alguns passos para trás e se recriou, assim, sabe? Criou uma nova vertente. E são conteúdos gostosos de ver, conteúdos esteticamente muito bonitos, com uma trilha sonora muito bonita, que o marido dela trabalha com música, né? Então, você tem uma trilha sonora legal. E aí, o que me encanta é perceber que essa geração que criou a rapidez na internet, que criou essa agilidade desenfreada e essa toxicidade desenfreada de rede social, está identificando isso, está encontrando caminhos alternativos. Algumas pessoas, não todas, estão encontrando caminhos alternativos e estão resgatando coisas que na nossa época, e aí cada uma aqui na sua, mas ainda na nossa época, eram muito importantes. Então, eram importantes mesmo. E quando eu vi o conteúdo dela, eu falei, cara, não tô maluca, tá vendo? Não é nostalgia de velha maluca, cara. É nostalgia? É, mas existe um valor no que a gente... Mas não é maluquice. Nostalgia sim, maluquice não. Maluquice não, tem um argumento. Porque se a geração atual ela quer se desconectar para viver um pouco. Ela quer fazer um conteúdo longo para curtir um pouco a conversa. Um longo nem tanto, não é um longo de 1h30, é um longo de 7 minutos, mas ainda assim é 7 minutos, entendeu? Uhum. Ainda é muita coisa para eles, assim. Então, eu acho que existe uma salvação nessa geração que está tão prejudicada, porque eu não tenho raiva deles, eu tenho pena. Porque é uma galera prejudicada, de verdade. Neurologicamente, psicologicamente, muito prejudicada, emocionalmente principalmente. Então, faço votos de que eles realmente encontrem esse caminho de referências anteriores, assim, e que eles se acalmem, e que eles sobrevivam, porque, cara, é uma galera que eu acho que vai ser muito difícil, assim, chegar saudável aos 40, sabe? Sim. Porque estão muito estragados, de cabeça mesmo. E a cabeça... Com 20 anos já não tá bem, né? Imagina daqui mais 20. Não... Exato. E, gente, desculpa, mas aos 40, o que você tem que ter é paciência. E se você não tem paciência para um vídeo de 3 minutos, seus 40 não vão ser muito divertidos. É isso, né, Caroline? Eu acho que é muito uma questão... Eu acho que a gente veio de uma geração que, porque pegou uma grande mudança no mundo, a gente conseguiu ficar ali com um pezinho em cada lado e a gente foi instruído desde sempre a ser desconfiado, ter pensamento crítico, realmente se esforçar para ir atrás das coisas.
eu acho que essa nova geração ainda vai ter que descobrir isso, ou então ela vai ser só moída nesse grande triturador da internet, algorítmica e etc. Sim. É isso, e com isso a gente deixa aqui uma previsão de futuro para a geração Z e faço votos de que sobrevivam. Acho que é isso. Encerramos assim. É sobre isso. Temos. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Os arrobas estão sempre na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. E divulgue para os seus amigos. Em algum momento teremos cortes voltando. Esse episódio, quer dizer, teremos divulgação dos episódios, porque do primeiro, do retorno agora, nem isso teve, né? Mas teremos uma divulgação. Subiu uma notificação agora e eu fiquei tipo, ué, postou? Não, eu tinha postado na semana passada no YouTube, mas lembra que o Spotify não estava aceitando MP4? Era só no celular, no computador aceita. No celular não está aceitando MP4. Olha só. Aí subi hoje, porque hoje já sobe outro, né? Risos. Mas é isso. Muito obrigada a todos. É isso. Beijos e até o grande próximo beijo. Tchau. Você está ouvindo o Aurora Cast.